lugar secreto, eu vi o Senhor dizendo comigo: o melhor lugar para você aprofundar a sua vida é na minha vida. O melhor lugar para você aprofundar a sua vida é na minha vida. Glória a Deus. Pessoas que procuram aprofundar a sua vida em riquezas, glória a Deus. O melhor lugar é na vida de Deus. Tantos procuram aprofundar sua vida em riquezas. Tem gente que aprofunda a sua vida, tem amarguras, ressentimentos. Mas o melhor lugar para aprofundarmos a nossa vida é em Deus. Aleluia. Quantos querem aprofundar a sua vida em Deus aqui? Mas assim, dê glória ao Senhor aí, glorifica o Senhor. Aleluia. Diga para o Senhor: Senhor, eu quero aprofundar minha vida na tua vida. Aleluia. Os que assim querem, aplaudem ao Senhor. Oh, glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Abra sua Bíblia, querido. 1 de Samuel, capítulo 17. Pode assentar. Podeis assentar. Nós estamos meditando, trazendo uma reflexão com o tema: não viva a vida em vão. Semana passada nós falamos um pouco sobre a vida de Moisés e lemos o Salmo 90, que foi escrito por Moisés. Ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias para que alcancemos um coração sábio. Quantos estiveram na terça-feira passada, no Tadel da semana passada? E quem não esteve, levante a mão. No Tadel da semana passada. Você não pode perder o Tadel. Tadel é o culto de terça-feira. Tadel significa treinamento avançado de líderes. E você é um líder. Amém? Você é um líder. Por isso a gente, toda terça-feira aqui, trazendo uma mensagem para você que é líder. Você ser um líder de excelência. Amém, querido? Glória a Deus. Aqui nós temos líderes de célula, né? Futuros líderes de células também. Nós temos discipuladores. Aleluia. E mesmo você que não lidera a célula, mas você é pai de família. Né? Você tem pessoas que você conhece, que você influencia. Então liderança é exercer influência. Com certeza você exerce influência sobre outras pessoas. E se você exerce influência, você é um líder. E a gente que é de Cristo, a gente tem a incumbência, a missão de influenciar as pessoas a Cristo, de formar discípulos de Cristo, né? E devemos exercer essa liderança que Deus nos deu, de influenciar pessoas para Cristo. Então, semana passada nós aqui fizemos uma reflexão sobre a vida de Moisés, e hoje eu quero trazer uma reflexão sobre um dos grandes personagens da Bíblia, um homem que muito admiro na Bíblia, acredito que você também, é Davi. Um homem incrível. E nós temos o começo da vida de Davi, nós temos também até o fim da vida de Davi nas Escrituras. E Davi
vai ser hoje um homem que vamos pegar como exemplo e tirar dele algumas lições para que não vivamos a vida em vão. E esse texto que vamos ler fala da luta de Davi, um texto bem conhecido de todos nós, a luta de Davi contra um gigante. Como era o nome desse gigante? Como? Golias, isso mesmo. Vamos ler o texto? 1 de Samuel, capítulo 17. Ajuntaram os filisteus as suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Afes-damim. Porém Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram a batalha contra os filisteus. Estavam esses num monte do lado da Além, e os israelitas no outro monte do lado da Quém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo, isto é, 3 metros de altura. Esse homem media 3 metros de altura. Não era pequeno não, né, irmãos? É bem maior do que o Golias da peça, que foi apresentado aqui no ano passado com o nosso irmão Magno ali, ó. 3 metros de altura tinha esse Golias aqui. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze, ou seja, quase 60 quilos. Esse homem tinha um capacete de bronze que pesava 60 quilos. Não era fraco não, né, irmãos? E conseguia balançar a cabeça. Eu não sei se ele dançava rock com esse capacete. O capacete dele tinha 60 quilos. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste de sua lança era como um eixo de tecelão, e a ponta de sua lança de 600 ciclos de ferro. É uma viga, né? Ou seja, pesava 7 quilos e 200 gramas. E diante dele ia um escudeiro. Parou, chamou as tropas de Israel e disse-lhe: para que saís formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servo de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Davi era filho daquele efrateu de Belém, de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e o seguiram à batalha. Chamava-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samar. Davi era o mais moço, só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas de seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para teus irmãos um efa desse trigo tostado e esses 10 pães, e corre,
a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, e vê se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá, pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como Jessé lhe ordenara, e chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, correu à batalha, e chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que antes falara, e Davi o ouviu. Ok, vamos apenas nos deter a esse texto, desse versículo, porque o restante da história acredito que você já conhece. Que lições nós podemos tirar desse texto para as nossas vidas, se você deseja viver uma vida que não seja em vão? Amém? Davi é um exemplo de vida, porque Davi viveu no seu tempo, em cada fase do seu tempo, como um homem temente a Deus e um homem que buscava crescer em Deus. Davi foi esse homem que mergulhava mesmo na presença de Deus, desde muito jovem. Davi, como um bom pastor de ovelhas, cuidando bem das ovelhas de seu pai, essa era a função que era lhe dada, e ele cumpria muito bem a função. Se essa era a função dele, ele exercia com excelência. Seus irmãos, 3 deles, seguiram Saul para a guerra, para a peleja. Eram homens guerreiros. E nós estamos aqui diante de uma das guerras de Israel, guerra contra os filisteus. Saul, o rei e o comandante. Saul vai com toda a tropa, com todo o exército de Israel para a peleja, para a guerra, e ele é surpreendido quando do arraial dos filisteus surge um guerreiro forte, com 3 metros de altura. E aí Saul e seu exército é surpreendido também com a proposta de guerra dos filisteus. Observe que Saul foi para a guerra com todo o exército, mas ele é surpreendido, porque a proposta da guerra era esta: nós vamos ter um duelo. Os filisteus tinham Golias como duelista, aquele que ia para o duelo. E disse ele: agora, Israel, apresente um guerreiro, e nós vamos guerrear. Nessa época, quando havia essa proposta de guerra, com 2 duelistas, 2 guerreiros fortes, o que vencesse, ele venceria a guerra em nome de todo o exército. Então um homem só vencia por todo o exército. Se Golias vencesse, então os filisteus venceriam a guerra contra Israel e não haveria derramamento de sangue, a não ser o guerreiro morto. Se o guerreiro de Israel vencesse, Israel venceria a guerra. O território era conquistado, era uma proposta feita.
Foi então nesse contexto que Davi, por ordem de seu pai, vai ter o território, vai ter o arraial. Nesse território de guerra, o pai quer saber como estão seus filhos. Primeira coisa que Davi fez foi exatamente saber como estão seus irmãos, porque essa foi a ordem de seu pai. E aí ele pergunta aos seus irmãos: o que está acontecendo aqui? Aí os irmãos dizem: olha, temos essa proposta de guerra. Um filisteu, um Golias, um gigante, um guerreiro forte, está aí agora. E para guerrear com um dos nossos. Só que Israel não apresentou nenhum guerreiro. Isso incomodou Davi. Enfim, Davi se apresenta. E eu espanto de todos, porque Davi não era guerreiro. Davi vai, Saul aceita, e Davi vence o Golias. Todo mundo sabe disso, né? Com uma pedra na testa do Golias. Queridos, que lição a gente pode tirar da vida de Davi nesse episódio, nesta cena? Como eu disse para vocês, Davi foi um homem que em todo o tempo, em todas as fases da sua vida, ele foi um homem temente a Deus e buscou Deus na sua vida. Ele era um homem que não perdia a oportunidade de expressar a fé que ele tinha em Deus. E aqui a gente tem uma lição, para a gente não viver a vida em vão. Porque nós todos somos surpreendidos, muitas das vezes na vida. Todos nós somos surpreendidos. A gente é surpreendido por uma situação, por uma circunstância. O inesperado acontece. Aquilo que a gente não esperava acontece. O que não planejamos acontece. O que não programamos acontece. Observe que Saul foi para a guerra. Ele estava disposto a guerrear contra os filisteus. Estava tudo muito bem planejado, tudo muito bem programado. E Saul, ele tinha convicção que com seu exército podia vencer os filisteus. Porque se ele não tivesse essa convicção, se você é um bom estudioso na Bíblia, você vai ler e preste atenção que a guerra era favorável para Israel vencer, embora os filisteus eram muito bem preparados na batalha. Mas Saul foi programado, ele foi bem planejado para vencer a guerra contra os filisteus. Mas o que aconteceu foi o inesperado. Saul foi surpreendido. Como ele foi surpreendido? Quando ele estava lá no território, pronto para a peleja, como tudo havia esquematizado, como tudo havia planejado, convicto da vitória, entra um elemento surpresa. E o elemento surpresa que os filisteus tinham era um guerreiro e uma proposta de guerra. Sai do arraial dos filisteus um gigante, Golias, guerreiro forte. E aí a proposta agora era esta: apresente um homem, um guerreiro, e nós dois vamos guerrear. Aquele que vencer, vence a guerra. Saul foi surpreendido nisto. Esse foi um elemento surpresa do inimigo. Irmãos, deixa eu dizer algo para você. É no inesperado
que somos revelados. É quando acontece o que não esperamos, é que revela quem somos. Você só sabe se algo está dentro de você, é bom ou ruim, se é valentia ou covardia, quando o inesperado acontece. Não é quando você tem tudo planejado, não é quando você tem tudo programado, mas é quando acontece aquilo que você não espera. É quando você está diante de uma situação, de um fato inesperado. Aí revela quem de fato você é. Aí é o momento que você descobre algo que está no seu coração, que vem à tona, revela algo que está dentro de você. E aí você manifesta se aquele momento você foi covarde ou valente, se você é uma pessoa calma ou irada, ou você é uma pessoa tranquila ou não. É no inesperado que revela quem você é. Então, quando apareceu o inesperado para Saul, e todo o exército de Israel teve medo. Quando apareceu o elemento surpresa, Israel se intimidou. Então presta atenção nisso, meu querido. Não é no que você planeja, não é no que você programa, que você descobre quem você é. É exatamente no momento, numa situação, uma circunstância que você não espera. Quando Davi chegou ali, ele foi pego de surpresa também. Agora, mais surpreendido ficou Davi ao saber que Israel não tinha um guerreiro para enfrentar o Golias. Mais surpreendido ficou Davi ainda, foi ao ver que não havia nenhuma pessoa em Israel que pudesse se levantar e dizer assim: quem é esse filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? Quem é este? Ninguém apareceu. Mas foi nesse momento inesperado, surpreendido, que Davi manifestou ser um homem de coragem e de valentia. Deixa eu dizer uma coisa para você, meu querido. Você não sabe o que vai te acontecer amanhã. Talvez hoje você tenha muita coisa programada, talvez você tenha muita coisa planejada, mas você não sabe em que você será surpreendido. Você não sabe qual é o elemento surpresa para a tua vida amanhã. Mas saiba, seja qual for a tua reação nesse momento surpresa, surpreendido, saiba que embora você revela-se nesse momento surpresa, ou manifesta covardia, ou manifesta valentia, você se conhece, mas é a oportunidade de você mudar a história da tua vida. Porque a história da nossa vida muda também no inesperado. É no inesperado que há uma mudança em nós. Pode ter certeza disso, amado. Não é no que eu programo que pode haver mudança. Não é no que planejo no que pode haver mudança. É exatamente no que sou surpreendido é que eu tenho a oportunidade de mudar a minha vida, de manifestar algo de Deus em mim. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia! Glória a Deus. Essa é a oportunidade de ter uma mudança. Então olha, quando você for pego de surpresa por alguma situação muito difícil na tua vida, você for surpreendido, qual o caminho que você vai escolher? Você se descobre de repente que é um murmurador, você se descobre de repente que tem muita fraqueza, mas é a grande oportunidade de você olhar para Deus e dizer: Senhor, eu sei quem eu sou em Ti. Eu sei quem eu sou em Ti. Foi exatamente no inesperado
que Davi então olhou para essa realidade, onde revela-se quem somos. Davi naquele momento diz assim: eu sei quem eu sou em Deus. Eu sei quem eu sou em Deus. Meu querido, quando você é surpreendido, é a oportunidade de você então saber quem é você em Cristo Jesus. Você é uma pessoa de fé, você é uma pessoa que crê no poder de Deus, você é um valente, você é um corajoso, você é uma pessoa que não dá para trás, você é uma pessoa que sempre avança, não olha para trás, mas olha para frente e diz: o meu Deus é comigo, o Senhor está comigo. Esse gigante, ele não é mais forte do que a força que Deus pôs dentro de mim. Esse gigante tem as suas armas, tem a sua força, tem o seu poder, mas o que Deus me deu, seja pequeno, seja ainda muito pequeno, mas é maior do que o gigante que se apresenta diante de mim. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Presta atenção, querido. A gente aprende a viver a vida em vão é quando no inesperado revelamos quem somos em Deus, e quando no inesperado nós usamos o que Deus já nos deu. Presta atenção. Todo o exército de Saul, inclusive o próprio Saul, tinha anos de guerra, irmão, de preparo, de treinamento. Davi nunca tinha pego numa arma, nunca. Davi nunca tinha pego numa espada, nada. Davi tinha aquilo que chama de bodoque, né? Badoque. Isso que Davi tinha. Davi não tinha espada, ele não tinha habilidade com arma, com espada, não tinha nada disso. No inesperado, irmãos, a gente tem a oportunidade de usar a arma que Deus já nos deu. Às vezes, quando você é pego de surpresa, você pensa assim: ah, se eu já tivesse isto. Ah, meu Deus. Ah, Senhor. O Senhor deixou que isso acontecesse na minha vida, mas eu não estava preparado para isso. Ah, meu Deus. Por que o Senhor não esperou eu melhorar nisso? Vem logo essa tragédia, vem essa crise. Irmão, presta atenção. Deus quer que você saiba de uma verdade: o pouco em Deus é muito. O que Deus deseja é apenas que você creia que até onde você chegou é o suficiente para você vencer o gigante que se apresenta diante de você. Até onde você chegou, se apresentou um fato que você olha é maior, e você se vê tão pequeno, as suas armas ainda é pequena, é pouca, mas o gigante é poderoso. Querido, não se intimida com a arma do seu adversário, não se intimida pela habilidade que tem o adversário, e não se iniba diante da força de uma situação, de um poder de uma circunstância, de um desafio. Agora eu ponho o gigante como um grande desafio para você. Mas se esse desafio foi apresentado, Deus está dizendo para você: o que te dei até agora é o suficiente para você vencer esse desafio. Aleluia! O que você tem até agora é o bastante, é o suficiente. Aleluia! Não se preocupa, vai vir outros maiores, mas a cada fase da sua vida, a cada
cada desafio que for apresentado, eu te darei força, eu te darei armas, eu te colocarei em capacitação, em capacidade para vencer os desafios da tua vida. Você pode dar um aplauso ao Senhor por isso? Aleluia! Levanta a sua mão direita, meu irmão, e diga comigo: meu Deus me capacita para os grandes desafios da minha vida. Se você crê, dê glória a Deus e aplaude ao Senhor. Aleluia! Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Aleluia! Reconheça que as armas que você tem já é o suficiente. Você vai ser surpreendido em muitas coisas na vida, meu irmão. Se a gente olhar para trás aí, quantas coisas nós fomos surpreendidos em 2015, não é verdade? Quando nós entramos no 2015, fomos surpreendidos em tanta coisa, não é, irmãos? Mas está aqui você, louvado seja o nome do Senhor. Tem coisa que você não esperava, você passou, você foi um vencedor, meu irmão. E olha, e mesmo em coisa que aconteceu e você foi vencido talvez por aquela circunstância, mas louvado seja o nome do Senhor, porque Deus te pôs aqui hoje para você ouvir essa verdade, porque você não nasceu para ser um derrotado. E se você está aqui hoje à noite, é porque você faz parte de um exército vencedor. Aleluia! Glória a Deus! Deus te trouxe aqui porque é você que precisa ouvir essa palavra. Essa mensagem é para você. E se Deus te trouxe aqui hoje, aleluia, independente do que você já passou na vida, se você venceu ou não venceu, se foi derrotado ou não, não importa. A palavra de Deus para você hoje é essa: você é um vencedor em Cristo. Aleluia! Você é Davi, meu irmão. Glória a Deus. Então eu posso dizer para o diabo: eu não vou viver a minha vida em vão não, Satanás. Eu não vou viver a minha vida em vão não. Tem muita gente, irmãos, que querem e perde tanto a vida no inesperado. Tem gente que fica parado quando o inesperado acontece, estaciona. Presta atenção, quando o inesperado aconteceu para Saul, Saul ficou lá. E agora, parado, todo mundo parado. Ficou lá no território sem fazer mais nada. E o que tem que fazer? O inesperado estaciona você. Mas o inesperado é o momento de você avançar. Tem muito território para ser conquistado. Você pode dizer amém por isso? Aleluia! Diga agora para o Senhor. Levante a sua mão e diga: Senhor, o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor me deu arma para vencer todos os meus inimigos. O que tenho dentro de mim é o suficiente para vencer os desafios da minha vida. Dê um aplauso ao Senhor. Agora presta atenção, mais ainda no que eu vou te falar agora. Você sabe por que Deus permite que você seja surpreendido pelo adversário? Você sabe por que Deus permite que você seja surpreendido? Que o inesperado aconteça na tua vida, circunstâncias, situações venham sobre você. Sabe por quê, irmão? Para que você saiba, você só é derrotado se você entender que a batalha é só sua. Mas se você entender que você faz parte do exército de Deus e que essa batalha é de Deus, e você entra na guerra de Deus, tem certeza, você não será derrotado. Essa foi a diferença de Davi para Saul. Saul viu a guerra como a guerra dele, a batalha dele. Davi viu a guerra como uma guerra de Deus, uma batalha de Deus. E Davi decidiu: eu não guerreio as minhas guerras, eu não batalho as minhas batalhas, eu batalho as batalhas de Deus. E o Senhor, meu Deus, é o Senhor dos exércitos. Ele é o Deus poderoso, todo-poderoso. O Senhor dos exércitos jamais perdeu uma guerra e jamais vai perder.
Irmão, sabe qual é a guerra que hoje nós estamos participando? É uma guerra de Deus, uma batalha de Deus. É ter muita gente seguindo Jesus. Hoje o exército precisa ser formado, é gente que tem a valentia de Jesus de Nazaré, é gente que seja como Jesus, é gente que tem um coração missionário de Jesus, é gente que ama as pessoas como Jesus ama. O que Deus quer que a gente guerreia hoje é essa batalha, é esta guerra. E se nós, irmãos, entendemos que essa batalha é a batalha de Deus, e eu não vou aqui me prender às minhas guerras, às minhas batalhas, e tão inesperado que acontece em minha vida, sabe por quê? Eu sou surpreendido por muitas circunstâncias e situações para manifestar uma valentia que Deus já me deu, porque eu sou discípulo de Cristo, mas eu também sou um discipulador, eu sou um líder e quero influenciar pessoas a serem vencedoras nessa vida. É a oportunidade que nós temos, irmãos, de influenciar gente para serem vencedoras, porque muitos derrotados nós já temos, muita gente deprimida temos, muita gente cabisbaixa temos. Agora você que diz que está em Cristo, vai andar também cabisbaixo. Meu irmão, você está aqui, meu querido, é para ajudar aqueles que estão caídos a se levantar, é para você levar alegria a quem está triste, é para você, meu irmão, levantar o deprimido, é para você dar força ao que não tem mais. Você é guerreiro do Senhor, entra na guerra de Deus para levantar nessa terra o exército do Senhor. Se você crê e faz parte desse exército, aplaude mais forte a Ele. Aleluia! Eu não quero viver minha vida em vão, você quer? Eu não vivo em vão quando eu batalho as batalhas do meu Deus. Eu não vivo minha vida em vão quando eu entro nessa missão, meu irmão, de amar as pessoas e cuidar bem delas. Eu não vivo minha vida em vão quando eu vivo para levantar o caído. Eu não vivo minha vida em vão quando eu levo para pessoas que precisam, que estão necessitadas do amor de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus. Eu não vivo minha vida em vão se eu entro nessa batalha. E pode ter certeza, meu irmão, você tem a marca de Deus, e o inferno sabe disto. Então presta atenção. Quando Davi chegou ali, Davi era um desconhecido. Até então ninguém não conhecia Davi, sabia quem era Davi. O inimigo riu de Davi. Vou concluir dizendo o seguinte para você, meu irmão: o inesperado é a oportunidade que Deus está te dando. Ouça o que eu vou te dizer em nome de Jesus, e põe isso no teu coração. Guarde bem essa palavra. Davi era um anônimo, mas Deus conta com gente anônima. Deus conta com os fracos para confundir os fortes. Deus conta com gente que às vezes não sabe nem ler nem escrever para confundir os doutores. Deus conta com gente que apenas deseja ver o nome do Senhor glorificado. Aleluia. Olha, Deus vai te usar onde você está, e você é a pessoa que muitas vezes a gente não dá nada por você, mas você vai levar uma mensagem poderosa e vai salvar vidas, pela graça e poder de Deus. Você recebe isso, meu irmão? Você vai confundir os sábios entendidos nesta terra. Você vai confundir os poderosos. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Deus é bom, sim ou não? Deus é bom, meu irmão. Deus é bom. Deus tem muito mais a realizar na tua vida. Deus tem muito a realizar na tua vida. Você é um chamado por Deus. Às vezes você diz assim: Senhor, será que eu tenho condições de liderar vidas? Senhor, será que eu tenho condições? Eu já fraquejei tanto. Sim, é você mesmo, porque o Senhor te levantou
para confundir aqueles que se acham fortes. Fique de pé, meu irmão, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Quantos aqui querem viver a sua vida bem vivida? Ouça a frase que eu vou dizer agora. Vou viver a vida vivamente. Porque tem muita gente vivendo a vida morrendo. Mas eu vou viver a vida vivamente. Eu quero ter uma vida viva. Diga comigo, eu quero ter uma vida viva. Diga mais forte, eu quero ter uma vida viva. 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 E é no inesperado que Deus vai te levantar para você viver a vida vivamente, em nome do Senhor Jesus. Se você crê, meu irmão, levante a sua mão aí e comece a glorificar a Deus. Você veio aqui hoje à noite para que o Senhor diga para você: você é um vencedor, você é meu, você nasceu para vencer. Aleluia, aleluia. Continue glorificando o Senhor, continue glorificando, não para, meu irmão, não para, não para, não para, não para. Oh glória, oh glória.